O Saber Direito desta semana é sobre direito administrativo. As aulas abordam a organização e o controle de bens públicos, responsabilidade civil, poderes do Estado e muito mais. As aulas são com o professor Denis Soares França. Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou Denis França, professor de Direito Administrativo e advogado da União. E no curso dessa semana estamos conversando sobre jurisprudência vinculante de direito administrativo. Quer dizer, estamos fazendo um breve apanhado de julgados relevantes, importantes, que nós tivemos nos últimos anos, naquele rito dos recursos repetitivos, também chamado no Supremo Tribunal Federal de repercussão geral, para essa finalidade específica, porque é muito importante dominar quais são esses precedentes, saber as razões dessas decisões, além de conhecermos, é claro, as teses que foram firmadas pelos tribunais. Na nossa primeira aula, além de termos feito uma breve revisão sobre alguns aspectos processuais que explicam não apenas a importância de conhecermos esses precedentes, mas um pouco do funcionamento da sistemática dos recursos repetitivos, nós também tivemos oportunidade de falar sobre alguns julgados relevantes do tema agentes públicos. Na aula 2, nós demos prosseguimento a esse tema dos agentes públicos, porque são muitos julgados, é um tema sempre muito abordado pela jurisprudência dos tribunais, então nós finalizamos ali o estudo desses casos selecionados, esses precedentes que selecionamos na aula 2 com os agentes públicos. Já na nossa terceira aula, nós abordamos a organização da administração pública e os bens públicos. E hoje é a nossa aula número 4 e nós vamos falar sobre responsabilidade civil do Estado e poderes da administração. Ou seja, vamos abordar alguns desses julgados, aproveitando para fazer uma breve revisão de alguns conceitos essenciais sobre esses temas e conversar sobre esses precedentes que selecionamos, a sua relevância, a tese firmada e as razões de decidir. Meus amigos, eu aproveito para relembrar que é muito importante nós compreendermos a finalidade desse estudo. É uma revisão que nos permite um verdadeiro passeio por alguns desses julgados. Não temos a pretensão, nem seria possível esgotar o tema, abordar todos os casos. Demos prioridade aos julgados tomados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, que, segundo o Código de Processo Civil, deve ser observado, tudo o que for decidido nesses casos, deve ser observado pelas instâncias inferiores, ou seja, demais juízos e tribunais devem seguir aquilo que foi decidido nesses casos. Então, eu sempre acho importante alertá-los de como o nosso direito tem sido revolucionado por essa sistemática. Afinal de contas, a tradição do direito brasileiro é a da civil law, conhecida pela edição de leis abstratas e genéricas, que tentam regular determinadas situações e as situações devem ser enquadradas para que a lei seja finalmente aplicada. Por outro lado, essas reformas processuais que têm sido ultimadas no nosso ordenamento nessas últimas décadas, muito em razão daquele anseio por um sistema processual mais célere, dando cumprimento, por exemplo, ao que está disposto no inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual a todos é garantida ou deve ser garantida a razoável duração do processo. Essa sistemática faz com que se busque, então, o cumprimento desse postulado da duração razoável do processo. Colocando de outra forma, quando você estabelece um sistema de precedentes, você permite que determinados casos sejam apreciados e as suas conclusões sejam replicadas nesses outros casos semelhantes. Mas eu havia comentado que no nosso sistema de civil law, a tradição é de leis genéricas e abstratas. E nesse sistema de precedentes, como é comum na common law, em especial dos países que seguiram a tradição do direito inglês, como os Estados Unidos, nós temos a decisão de casos servindo como fundamento para a decisão de casos futuros. São precedentes firmados em determinado sentido que passam a ser seguidos pelos tribunais. Lá nesses países há todo um desenvolvimento teórico acerca da teoria dos precedentes, que no Brasil ainda está em desenvolvimento. Mas a nossa ideia aqui não é entrar nas questões, no debate processual e partir de tudo isso como um dado, um fato, que o nosso sistema agora funciona assim, o que torna
o domínio dos casos de repercussão geral, de recursos repetitivos, do STJ, do STF, essencial para o bom manejo do direito. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que nos próximos anos, conhecer em cada área de atuação todos esses precedentes muito bem, conhecendo as particularidades das razões de decidir, vai ser e já é um grande diferencial para que se possa manejar, portanto, o direito com qualidade, com domínio, com conhecimento realmente daquilo que pode ser modificado, os casos que são diferentes e que não devem ter aplicação dos precedentes, os casos que devem ter aplicação dos precedentes e assim sucessivamente, garantindo uma boa forma de lidar com o direito. Então, meus amigos, é isso que eu queria comentar nesse início da nossa quarta aula, para que nós possamos, enfim, abordar os precedentes que selecionamos para hoje aqui. Mais uma vez, o que eu disse, essa grande revisão de direito administrativo, esses casos que vêm sendo apreciados nos últimos 10 anos. E para começar, eu gostaria de fazer uma breve digressão teórica sobre a responsabilidade civil do Estado, que é o primeiro conjunto aqui, o primeiro assunto dentro do qual nós vamos abordar alguns desses precedentes. Meus amigos, é um postulado fundamental do direito a ideia de que uma pessoa não pode causar dano a outra. Ou seja, nós vivemos em sociedade, é possível que no nosso contato acabemos causando algum tipo de prejuízo. Imagine você, o morador de um prédio, que tem lá a sua planta no beiral da janela, né? Naquele espaço que tem ali onde a janela fecha. E um dia bate um vento e aquela planta cai sobre o carro de um vizinho, um condômino que morava ali e sofreu um prejuízo, porque vamos supor que esse vaso tinha peso suficiente para amassar a lataria do carro ou quebrar um vidro, alguma coisa nesse sentido. Então, essa sistemática de você reparar os danos que foram causados a outrem, ela é muito antiga, remonta ao direito romano e efetivamente é regulada, em geral, pelo direito civil. Em geral, os particulares vão causar danos, eventualmente, uns aos outros e vai ser necessário que se repare esse dano, evidentemente, podendo se pensar não apenas nos danos materiais, mas eventualmente nos danos morais, cuja técnica de apuração é um pouco diferente, mas essa é uma sistemática típica do direito civil. Acontece que o poder público, o Estado, no caso brasileiro, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias, os integrantes da administração pública indireta, etc., eles também correm o risco, digamos assim, de causar danos a outrem. É natural. O poder público possui agentes públicos, possui bens, ele pode sofrer danos e pode causar danos. Isso acontece até com alguma frequência. E ao longo dos séculos, principalmente no século XIX, muito foi discutido, em especial na França, acerca da natureza da reparação civil que deve o poder público. Porque vejam bem, num primeiro momento, havia o entendimento de que o poder público, o Estado, ele tem uma posição de superioridade em relação aos particulares e quando ele causa dano porque ele está fazendo algo que é um bem comum. Então, é natural que algumas pessoas tenham que suportar aquilo que é o bem comum. Isso tem a ver até com a ideia de um governo central, absolutista, totalitário, um rei, como havia até o século XVIII em quase todos os países da Europa Ocidental, da qual deriva a nossa tradição jurídica. E o entendimento é que o rei não erra. As coisas que o rei faz, cada um tem que ficar com o seu próprio prejuízo. Mas é claro que essa teoria não poderia se sustentar por muito tempo. E, em especial, com o surgimento da ideia de uma república, né, ou o ressurgimento dessa ideia, vem sendo desenvolvida essas teses. Elas vêm sendo desenvolvidas no sentido de aprimorar a percepção de como deve ocorrer a reparação civil quando o Estado, o poder público, causa o dano a outrem. No primeiro momento, a ideia inicial foi, e aqui eu estou falando de maneira bastante resumida, que é o nosso objetivo, mas no primeiro momento a ideia foi aplicar à responsabilidade civil do Estado a mesma teoria, da mesma maneira como acontece a responsabilidade civil entre particulares, que naquele tempo praticamente só acontecia quando apurada a culpa ou o dolo, ou seja, o elemento subjetivo, a intenção, o dolo, alguém que quis provocar o dano, ou a culpa, alguém que, por não observar o seu dever de cuidado, acabou sendo responsável pelo dano. Então, essa sistemática de aferição do elemento subjetivo, da culpa ou do dolo, passou a ser aplicada para o poder público, da mesma maneira como entre particulares. Era essa a ideia inicial.
Mas o avanço dos estudos fez com que alguns estudiosos percebessem que isso era insuficiente quando se trata do Estado. Porque, vejam, lembra que eu comentei que inicialmente o entendimento era o Estado causa um bem comum, então deve todo mundo colaborar, oferecendo o risco, digamos assim, de sofrer um prejuízo do Estado. Mas agora a ideia se modernizou e ali, a partir, no Brasil, de meados do século XX, na década de 40, a Constituição já passou a prever uma responsabilidade civil do Estado um pouco diferente, até mais rígida, digamos assim, do que a responsabilidade civil entre particulares. Qual que era a ideia? Bom, se o poder público existe para fazer o bem comum, se ele é bem para todo mundo, por que ele vai causar eventualmente prejuízos maiores apenas a uns que sofreram ali, no caso concreto, algum tipo de prejuízo? Né, algum tipo de dano, e aí eles vão ficar com o próprio prejuízo, ou vão ter toda uma dificuldade para comprovar que o Estado causou um prejuízo e obterem a sua reparação. É assim que surge a ideia de uma responsabilidade civil do Estado objetiva. O que significa objeto? Relativa ao objeto. Significa que eu afasto a análise do elemento subjetivo, relativo ao sujeito. Portanto, se eu identificar a presença da conduta de um agente estatal, a ocorrência de um dano, e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, está comprovada, está demonstrada suficientemente a responsabilidade civil do Estado, sem que seja necessário investigar o elemento subjetivo, o dolo ou a culpa. Eu preciso apenas comentar com vocês que a responsabilidade civil objetiva não é uma exclusividade dos momentos em que o Estado está envolvido. O Código Civil, na responsabilidade entre particulares, também tem algumas hipóteses excepcionais de responsabilidade objetiva. Mas o importante é que, no caso da responsabilidade civil objetiva do Estado, nós temos previsão constitucional e temos essa modalidade como regra. Eventualmente, no caso de omissão do Estado, é a regra a responsabilidade civil do Estado subjetiva. Mas quando a conduta do Estado é positiva, é uma ação do Estado, algo que foi feito, a regra é a da responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade pode ser afastada quando estiver ausente um dos elementos que a configuram. Então, se não houver o nexo de causalidade, por exemplo, não vai haver responsabilidade. Suponha que, de fato, houve a conduta do Estado, houve o dano, mas quem deu causa foi a conduta do particular. Ele que desrespeitou uma lei de trânsito e bateu no carro do Estado. Não tem como você imputar essa responsabilidade ao Estado, não haverá reparação do Estado para o particular. Ao contrário, né? Nesse caso, se quem infringiu a regra de trânsito foi o particular, ele que vai ter que reparar o Estado. Normal, como a responsabilidade civil entre particulares. Muito bem. Eu espero que vocês tenham percebido não apenas esse breve resumo teórico da nossa matéria, mas essa distinção entre os momentos de responsabilidade civil objetiva, pautadas numa conduta positiva, uma ação estatal, e a responsabilidade civil por omissão do Estado, e aí, em geral, ela vai ser do tipo normal, vai ter que se demonstrar a culpa ou o dolo do agente público envolvido. Vamos então agora lembrar um último ponto para a gente avançar na análise dos precedentes. Eu gostaria que você percebesse comigo que essa responsabilidade civil do Estado, ela deve se pautar ela deve se configurar não apenas quando as pessoas políticas de direito público estiverem envolvidas. Então, muito cuidado. Em regra, as pessoas políticas, as pessoas jurídicas, integrantes da administração indireta, organizadas sob a forma de direito privado, elas não respondem nesse sistema da responsabilidade civil objetiva. Portanto, a responsabilidade civil do Estado é objetiva quando as pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, Distrito Federal, municípios e autarquias ou fundações públicas de direito público são as autoras do ato que causou o dano a outrem. Mas, quando estivermos diante de pessoas integrantes da administração pública indireta, ainda que organizadas por direito privado, mas prestadoras de serviços públicos e até mesmo as concessionárias de serviços públicos, que são empresas privadas que prestam serviços públicos porque ganharam uma licitação e são contratadas para prestar esse serviço, se houver a prestação de um serviço público, a responsabilidade civil também será objetiva. Muito bem, vamos analisar então o primeiro precedente selecionado para a aula de hoje, no tema responsabilidade civil do Estado. E é o paradigma recurso extraordinário 841526, tema da repercussão geral no STF 592. O que se concluiu nessa situação? Vejam que nós temos a situação dos detentos que estão
com a sua liberdade cerceada e presos. Uma situação muito importante no Brasil, porque temos uma grande população carcerária. Esses detentos, muitas vezes, sofrem dano no ambiente prisional. Mas quando eles estão no ambiente prisional, eles estão sob a tutela do Estado. O Estado optou, por meio de suas leis, por retirar esse sujeito de circulação, restringir a sua liberdade, que é a regra do que deve ser observado para os indivíduos, e encarcerá-los temporariamente. Mas se ele sofreu um dano lá dentro? É esse o assunto do tema. Eu vou ler e depois a gente faz os comentários. Ficou fixada a seguinte tese. Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 15, inciso 49 da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. Percebam, meus amigos, que nós não estamos falando aqui daquela regra em que o Estado agiu. Imagine, se a morte do detento for provocada por uma conduta do Estado, um agente estatal, por exemplo, se responsabilizou e matou, tirou a vida daquele detento. Não tem nenhuma dúvida, a responsabilidade aqui é civil objetiva. A responsabilidade civil aqui do Estado é da modalidade objetiva, não tem que demonstrar culpa ou dolo. Mas nesse caso aqui, o que foi analisado foi a omissão do Estado. Ele foi responsável porque não observou um dever específico de proteção. Permitiu, por exemplo, que um colega detento tivesse acesso a instrumentos que foram utilizados para a retirada da vida daquele cidadão que estava encarcerado. Então percebam, meus amigos, que aqui nós estamos fora da regra geral, mas mesmo assim se afirmou a responsabilidade civil do Estado por causa do que o STF chamou de dever específico. Ou seja, não quer dizer que todo mundo, segundo o que foi discutido lá naquele voto do STF, não quer dizer que todo mundo que esteja encarcerado e falecer ali dentro ou sofrer algum outro tipo de dano físico ali dentro, em qualquer caso, vai gerar a responsabilidade civil do Estado. Vamos dar um exemplo? Imagine que havia uma população encarcerada, 40 homens encarcerados, e aí houve uma enchente ou um terremoto e algumas daquelas pessoas acabaram perdendo a vida. Mas será que ali houve uma omissão de um dever específico do Estado em relação àquela situação? Parece-nos que não. O que está querendo tutelar aqui é essa hipótese em que o Estado falha nesse dever específico. Se ele retirou a liberdade daquele cidadão, ele tem o dever de mantê-la íntegra, porque é uma escolha que o Estado fez, é a chamada custódia do Estado. Então, é por essa razão que nós firmamos aqui esse entendimento. E agora, você perceba também comigo o seguinte, o caso concreto, ele vai permitir uma análise pormenorizada do que aconteceu. Eu disse para vocês aqui em alguns exemplos, mas em geral, quando o Estado opta por retirar a liberdade, ele se responsabiliza pela integridade física do detento que está ali encarcerado. Eu aproveito para analisar agora um outro tema que tem um assunto parecido. Imagine a situação do sujeito que também é encarcerado teve a sua dignidade ofendida de alguma outra maneira. Então, eu vou ler mais uma vez e depois a gente volta a tecer alguns comentários. No caso, é o tema 365 da repercussão geral do STF, representado, discutido, debatido, firmado por meio do paradigma recurso extraordinário 580.252. E a tese fixada foi a seguinte: considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos, em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Meus amigos, eu sei que às vezes tem dominado entre nós uma ideia de que as pessoas que estão encarceradas, elas não devem receber um tratamento, digamos assim, de primeiro mundo. O que eu peço que vocês percebam nesse julgado, e são essas as razões de decidir, é que a construção que nós temos na nossa Constituição, de uma sociedade livre, justa, uma sociedade plurima, que observa, que respeita a dignidade da pessoa humana, ela parte de um pressuposto muito bonito, que está calcado no desenvolvimento de tudo que de mais avançado se desenvolveu, se construiu, para ficar menor o pleonasmo aqui, a repetição das palavras, tudo que se construiu ao longo dos séculos. É uma ideia presente
nos filósofos gregos, é uma ideia retomada com muita ênfase no Renascimento e que nós poderíamos dizer que teve uma espécie de clímax com os estudos do século XVIII, do Iluminismo, e eu citaria aqui Immanuel Kant, para quem o homem é um fim em si mesmo. A dignidade da pessoa humana é que surge daí. Nós não devemos olhar o homem como algo que está instrumentalizado a interesses de outros, a servir a interesses de outros. É isso, por exemplo, que fundamenta o atual afastamento de práticas como a escravidão. Um homem não deve servir como objeto do outro. Cada homem ele é dotado da própria dignidade e essa dignidade deve ser protegida. A nossa Constituição fez uma escolha que é muito humana, que é a escolha da vedação como regra da pena de morte. Isso significa que nós até temos o direito, como sociedade, de afastarmos do convívio social cidadãos que não estejam cumprindo com a sua parte nesse grande contrato social, para aproveitar aí a lembrança do século XVIII. De fato, é algo que acontece. Pessoas, às vezes, praticam condutas abjetas, às vezes até de maneira reiterada, e a solução é retirá-los de circulação. Não apenas para a proteção da sociedade em geral, mas principalmente, acredito, inclusive também, para a ressocialização desse sujeito. É importante que ele tenha oportunidade de refletir, de encontrar outras oportunidades na vida para, quem sabe, no dia que retornar ao convívio social, se isso acontecer, não mais reproduzir aqueles comportamentos que são repelidos pelo corpo da sociedade. Acontece que, à medida que nós avançamos ao longo das últimas décadas, a população carcerária, quer dizer, o número de pessoas que não têm se mostrado disposta, por razões que não cabe aqui discutir, mas que não têm se mostrado disposta a seguir os ditames sociais, as leis. É muito comum o descumprimento das leis, não é? Nós sabemos que é possível o descumprimento da lei de trânsito, das leis tributárias, aquele imposto que é fraudado. Agora, quando os bens jurídicos tutelados são os mais importantes para o direito, entra em cena o direito penal, estabelecendo as penas privativas de liberdade. E quando, ao longo das últimas décadas, nós observamos um aumento muito grande das pessoas que não estavam dispostas a seguir essas regras e acabaram infringindo leis penais, nós assistimos a um aumento vertiginoso da população carcerária brasileira. Nós sabemos que hoje a maioria dos encarcerados estão envolvidas com o tráfico de drogas e são pessoas que, por razões que a gente lamenta, resolveram agir com isso para fornecer, para encontrar nisso um meio de vida, fornecendo ali drogas, armas que muitas vezes estão envolvidos no próprio crime de tráfico de drogas, com o objetivo de levar essas drogas à população que a consome. O fato, meus amigos, é que esses sujeitos, eles também merecem ser tratados com o mínimo de dignidade. O que o Supremo Tribunal Federal disse não é que deve ser oferecida para essas pessoas uma condição privilegiada de vida, qualquer tipo de luxo. Não, não é isso. Mas tem um mínimo que deve ser oferecido para um cidadão, para uma pessoa, pelo simples fato de ser uma pessoa humana. São coisas como uma moradia, uma possibilidade de morar, um lugar para sentar, um lugar para dormir, um lugar para tomar banho. E nós, tenho certeza que todos vocês já viram aquelas cenas de celas absolutamente lotadas de pessoas em que os presos têm que se revezar para poder ter um lugar para sentar ou deitar, porque não cabe todo mundo deitado ou sentado. O fato é que, se isso acontece, há a caracterização de um dano provocado pela sociedade que, quando optou por retirar aqueles indivíduos de circulação, não o fez da maneira adequada, não o fez preservando o mínimo. Nós sabemos que isso não é realidade em todos os casos. Os presídios federais, por exemplo, e algumas boas experiências estaduais revelam condições civilizadas de cumprimento de pena. E, inclusive, há muitos casos de egressos do sistema penal que conseguem aproveitá-lo para a sua própria ressocialização e voltam ao convívio social de maneira natural. Eles cometeram erros, pagaram por esses erros, mas é melhor e até mais barato para a sociedade se esse sujeito puder voltar ao convívio social como alguém que vai trabalhar, vai cuidar de si mesmo, vai viver a sua vida normalmente. E é isso que justifica esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. A dúvida que se colocou naquele momento era, tudo bem, mas e se alguém não sofreu danos materiais, não sofreu um dano físico, não teve ali uma diminuição de uma possibilidade de trabalho, etc., será que ele também deve ser indenizado? E o Supremo diz que sim, frisando inclusive que esse dano pode ser de natureza moral. O dano moral, amigos, é aquele dano que reflete a lesão causada aos direitos de personalidade do indivíduo. E se
esse dano for configurado, é absolutamente natural que volte a reparação, que não tem como ser desfeito o dano causado à personalidade. Então, essa reparação é feita por meio do cálculo de um valor aproximado. Os valores definidos quando esse dano é configurado e assinalado para que seja pago aos indivíduos é um valor bastante baixo, mas que às vezes é uma forma de a sociedade reparar esse dano. Muito bem, observados esses dois paradigmas aí, acerca da responsabilidade civil do Estado quando envolve a população carcerária, um tema bastante polêmico, eu vou aproveitar agora para passar para um tema mais tranquilo. Um caso até antigo já, mas que foi bastante importante quando da sua apreciação e hoje é algo bem remansoso na nossa jurisprudência. Amigos, quando nós estamos diante da prestação de um serviço público, seja prestado por uma pessoa jurídica de direito público, seja por um particular ou por uma pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, nós temos, como já conversamos, a responsabilidade civil do Estado do tipo objetiva. Isso é muito natural, porque há a previsão expressa na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. A questão é que houve alguns casos, me lembro até de um acidente muito chocante que aconteceu na minha cidade, em Belo Horizonte, em que um ônibus do transporte coletivo municipal teve um problema mecânico, alguma coisa nesse sentido, acabou descendo uma rua direto e caiu dentro de um rio, Ribeirão Arrudas, lá que corta o centro de Belo Horizonte. E naquele caso, algumas pessoas que estavam dentro do ônibus faleceram, outras não morreram, mas sofreram danos materiais, mas também alguns pedestres foram atingidos. E é exatamente casos desse tipo em que a responsabilidade civil do Estado atingia simultaneamente usuários do serviço público, é aquele cara que pagou a passagem e estava dentro do ônibus, mas também o não usuário do serviço público, que suscitaram a discussão que levou o STF a definir uma tese de repercussão geral no tema 130, paradigma 591-874. E aí, será que a eventual causação de dano a usuários de serviço, ninguém tem dúvida, ela vai gerar responsabilidade civil do Estado, mas será que a eventual causação de dano por um prestador de serviço público a um não usuário do serviço público também gera essa responsabilidade civil do tipo objetiva? Vejam o que o STF firmou na tese nesse tema que eu já referi para vocês, a numeração. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros, usuários e não usuários, segundo decorre do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, não apenas aquelas pessoas, nesse exemplo que nós demos, que estavam dentro do ônibus, mas também aqueles que eram, talvez, um simples pedestre que estava ali na rua e acabou sendo atingido, também vai ter o direito de pleitear uma indenização estatal nos moldes da responsabilidade objetiva, mesmo que se trate de uma concessionária prestadora de serviço particular. Perceba que a tese não se preocupou em dizer usuário e não usuário quando a pessoa envolvida é de direito público, porque isso aí já estava claro. Quando a pessoa jurídica envolvida na causação do dano é de direito público, sempre a responsabilidade civil vai ser objetiva. Mas no caso dos concessionários, houve essa dúvida. Será que quando o concessionário é o causador do dano, só os usuários do serviço público seriam abrangidos? E não, a ideia é que todos serão abrangidos, ou seja, todos poderão pleitear as suas reparações, o seu ressarcimento, por meio da responsabilidade civil na modalidade objetiva. Meus amigos, é hora de a gente fazer uma breve respirada aqui e conferir a nossa primeira pergunta do quiz da aula de hoje, verificando se ficou tudo realmente compreendido por nós. Vamos ver? Se uma concessionária de transporte público provocar um acidente, será obrigada a indenizar as vítimas? Não, pois o serviço é marcado pela utilidade pública. Letra B, sim, mas apenas os usuários do serviço, sem que seja necessário demonstrar a culpa dos funcionários. Letra C, sim, sem que seja necessário demonstrar a culpa dos funcionários, seja a vítima usuária ou não do serviço. E letra D, nenhuma das respostas anteriores. Amigos, percebam que nós acabamos trabalhando aqui, na opção A, uma percepção
relacionada à evolução das teorias da responsabilidade civil. Claro que não se admite mais o fato de que a mera utilidade pública do serviço público afasta a responsabilidade do Estado de indenizar pelos danos que causa a outrem. De igual forma, não temos como fazer outros tipos de restrição, o que faz com que a alternativa C, que indica a responsabilidade civil do Estado, inclusive em relação a não usuários de serviço público, seja a alternativa correta do nosso quiz. Muito bem, amigos. Vamos então agora passar a análise de mais um precedente que selecionamos para a aula de hoje. E esse precedente, ele tem uma importância muito grande e ele é um pouquinho diferente. Ele também trata de responsabilidade civil, mas aqui não há tão clara essa feição da responsabilidade civil extracontratual. Então, para que eu não poderia deixar de comentar esse tema, por isso que eu incluí aqui nesse pacote, mas para que eu possa clarear a percepção de onde ele se enquadra, permitam-me que eu faça uma breve digressão acerca da responsabilidade civil contratual e extracontratual. Responsabilidade civil contratual é aquela que decorre do inadimplemento de obrigações derivado de uma relação prevista, contratada, melhor dizendo, pactuada. Acabei misturando as duas palavras aqui. A ideia é que se você combina algo com alguém, pensa num exemplo aí na sua vida. Você combina com alguém que vai emprestar algo ou que vai vender um carro. Aí você combina a venda desse carro, a pessoa se prepara, planeja tudo, vai fazer uma viagem no dia seguinte, mas no dia você desiste. Você resolve inadimplir, não cumprir com a sua parte no contrato e acaba desistindo do negócio, não entregando o carro. Talvez você tenha causado um dano para aquela pessoa, talvez isso gere uma responsabilidade civil, mas será uma responsabilidade civil de feição contratual, porque houve um vínculo prévio, houve um acerto de vontades que de repente foi descumprido por alguém. Por outro lado, a responsabilidade civil extracontratual é essa que nós estamos conversando, não há um vínculo prévio necessariamente, mas de alguma forma, você vai ficar responsabilizado porque acabou causando aquele dano, independentemente desse vínculo. Perceba que no caso dos usuários de serviço público, pode até haver uma responsabilidade contratual, pode ser, em determinados casos, que haja alguma previsão nesse sentido, mas não é a regra. Em geral, há uma responsabilidade civil de feição extracontratual. Pois bem, pessoal, a realidade que nós temos que discutir aqui para chegar nesse caso, que, como eu disse, não é perfeitamente enquadrável nesse conjunto de ideias, mas é um caso importantíssimo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é de que nós temos como frequente a contratação pelo poder público de empresas prestadoras de serviços públicos. Até já comentamos aqui de algumas delas, como essas concessionárias de serviços públicos. Mas independentemente de serem concessionárias de serviços públicos, não é essa aqui a questão central, ou empresas que vão prestar serviços dentro de repartições públicas. Imagine, por exemplo, que determinado órgão público contrata pessoal para serviços de vigilância ou de limpeza e vai haver ali servidores públicos que são frequentemente chamados de terceirizados, conhecidos também tecnicamente como particulares em colaboração, que não têm um vínculo direto com a administração. Eles não são servidores, eles são servidores em sentido restrito, melhor dizendo. Eles são contratados por uma empresa interposta e aquela empresa foi, por sua vez, contratada pelo poder público. É exatamente desse caso que nós estamos falando. E aí, imagine comigo o que acontece, que é algo, infelizmente, muito frequente. Muitas vezes, a empresa interposta, a empresa que foi contratada para prestar os serviços, ela não vai arcar com todos os seus encargos trabalhistas. Quer dizer, ela pode ficar devendo salários, ela pode não fazer o depósito do fundo de garantia, pode descumprir uma série de regras trabalhistas. Isso vai gerar a necessidade de uma reparação para aquele trabalhador. E aí, aquele trabalhador, quando ele busca a Justiça do Trabalho, é muito frequente que o Poder Judiciário não consiga mais encontrar bens daquela empresa para a satisfação do débito, porque às vezes aquela empresa já faliu, não existe mais, não tem bens em seu nome, e aí nós acabamos chegando a uma situação que é muito dramática. Trabalhadores que prestaram seu serviço indiretamente para o Estado, mas por uma empresa interposta, que não tiveram seus direitos assegurados e agora não há mais como alcançar o patrimônio daquelas empresas que os contrataram. E eles ficam, imagina, um trabalhador que trabalha porque precisa do seu próprio sustento e fica sem acesso a verbas básicas que ele trabalhou, fez jus, deveria ter recebido.
Pois bem, é muito discutida na jurisprudência a possibilidade de se responsabilizar subsidiariamente ou até solidariamente o poder público que contratou aquela empresa. E aí eu pergunto a vocês, será que o poder público contratante daquela empresa contratada, que acabou inadimplindo as suas obrigações, pode ser chamado a pagar as dívidas, ou seja, pode ser do poder público a responsabilidade por aqueles débitos trabalhistas que foram inadimplidos? A Justiça do Trabalho, a Justiça Trabalhista, o TST, o TRT, os juízos federais, tinham uma tendência, aliás, tem ainda, muito forte de proteção do trabalhador, reconhecendo a situação de penúria que muitas vezes remanesce para esses trabalhadores e, frequentemente, fazia com que essa responsabilidade fosse direta. O problema é que nós temos dispositivo da Lei de Licitações, mais precisamente o artigo 71 da Lei 866 de 1993, que diz expressamente que a responsabilidade pelos débitos trabalhistas dessas empresas contratadas, ela é das empresas e não é do poder público. Mas o Supremo Tribunal Federal foi então convidado a se posicionar por meio de ações judiciais acerca dessa celeuma e se posicionou no bojo do recurso extraordinário 760931, que representou o tema 246 da repercussão geral, para fixar a seguinte tese: o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 866 de 1993. Amigos, percebam que o STF não afastou a responsabilidade do poder público em casos assim. O que a Corte procurou fazer foi apenas dizer que essa transferência de responsabilidade não pode se dar de forma automática, nem de maneira solidária, ou seja, o trabalhador poderia cobrar simultaneamente tanto da empresa contratante quanto do poder público, essa seria a responsabilidade solidária, nem em caráter subsidiário, ou seja, nem na hipótese de apenas se a empresa não conseguir, então agora vai cobrar do poder público. Não, essa transferência não pode se dar automática. É isso que está fixado aqui na tese. Mas quando então essa transferência pode acontecer? Bom, aproveito para informá-los que antes até da fixação dessa tese, nesse tema de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal já havia apreciado essa questão numa ação direta de constitucionalidade, em que reafirmou a constitucionalidade desse dispositivo do artigo 71 da Lei 8666. E o que a jurisprudência tem dito é mais ou menos o seguinte: olha, o poder público, como contratante daquela empresa, ele tem um dever de fiscalização do contrato. Se ele fiscalizar direitinho, todo mês tirar as certidões para verificar se foi feito o recolhimento do FGTS, verificar se os salários estão sendo pagos, se todos os direitos estão em dia, o poder público se eximiu da responsabilidade, porque ele fez o que cabe a ele, no sentido da proteção contratual. Agora, se o poder público for omisso, se o poder público não atuar em conformidade, aí sim nós estaremos diante da possibilidade da transferência da responsabilidade, que seria daquela empresa contratada, segundo a lei, para o poder público. Essa é a posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que deve ser seguida, portanto, pelos demais tribunais e juízos. Muito bem, amigos. Esses eram os julgados que eu havia selecionado para a gente conversar sobre responsabilidade civil do Estado. E agora vamos falar um pouquinho sobre os poderes da administração. Os poderes da administração comumente são referidos pela doutrina como o poder normativo, que é o poder de regulamentar as disposições legais, pormenorizando a sua aplicação, o poder hierárquico, que fundamenta a tomada de decisões, e você tem, naquela ideia de hierarquia, uma ideia de que o superior hierárquico ele pode revisar o ato praticado pelo subordinado e assim sucessivamente. Dele também, desse poder hierárquico, decorre o poder disciplinar, que é o poder derivado da hierarquia, que permite a aplicação de sanção a servidores que eventualmente cometam faltas administrativas, e também a doutrina se refere ao poder de polícia, que é um poder que justifica a atuação do Estado perante particulares com vistas a garantir a observância de regras de convívio social, digamos assim, regras sanitárias, regras do uso do som, tudo isso vai gerar o poder de polícia. Pense, por exemplo, na situação de trânsito. Polícia de trânsito é isso, não tem a ver com polícia de segurança pública. É
embora a polícia de trânsito eventualmente possa ser exercida por órgãos de segurança pública. A ideia da polícia de trânsito é que você tem o Estado, por meio de seus agentes, coibindo atos que atentam contra a lei de trânsito para garantir a adequada fluidez do trânsito, a adequada segurança do trânsito. Esse é o poder de polícia, aplicado pelo poder público em relação a particulares que não têm nenhum tipo de vínculo consigo mesmo. Apenas sobre o poder de polícia, aproveito para dizer que existe um conceito legal do poder de polícia que está inscrito no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Então, aqui dentro do assunto dos poderes da administração pública, eu gostaria de comentar com vocês primeiro um julgado representado pelo recurso extraordinário 594-296 da repercussão geral do STF, que gerou o tema 138 ali da repercussão geral, que tem tudo a ver com essas possibilidades de atuação da administração, inclusive também com um princípio chamado de autotutela, referido pela doutrina também como uma espécie de atributo do ato administrativo. O que é autotutela? É a possibilidade de tomar conta de si mesmo. Você, na sua vida, tem autotutela. Você vai fazer várias escolhas hoje, ao longo do dia. Talvez você vai escolher a roupa que você vai se vestir, a roupa que você vai vestir, outras coisas que você vai fazer, você vai dedicar o seu tempo ao estudo, ao trabalho ou a outras atividades. É a autotutela e você pode recuperar os seus caminhos. Se você percebe que fez alguma coisa que não era mais adequada, você mesmo vai lá e se corrige, sem precisar da intervenção de ninguém. Isso é lindo, né? É a liberdade. E a autotutela está presente na administração pública. Não é porque é a administração pública que tudo depende da tutela, por exemplo, do Poder Judiciário, para que o Poder Público possa revisar alguma coisa relativa a um ato seu. E aí, olha o que o Supremo Tribunal Federal fixou nessa tese, cujo paradigma nós já comentamos o número. Ao Estado, e Estado aqui é com letra maiúscula, no sentido de poder público, é facultada, é permitida a revogação dos atos que repute ilegalmente praticados. Porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Bom, na verdade, há dois temas em simbiose aqui nesse julgado. A primeira observação que eu gostaria de fazer para os senhores, para as senhoras que estão nos assistindo, é de que, tecnicamente, quando o poder público percebe a prática de atos ilegais, como foi referido aqui, ele deve anular esses atos, porque a ilegalidade significa uma desconformidade com a lei. Esse ato deve ser declarado nulo e a declaração de nulidade deve ter efeitos retroativos, ou, na expressão latina, ex tunc, que tem o Tzinho de tudo, né, de todo o tempo. Qual que é a ideia? A ideia é que esse ato sequer deveria ter existido. Mas, por outro lado, quando o poder público pratica atos legais, atos que estão adequados, e por razões de oportunidade e conveniência, ele desiste da manutenção daquele ato, resolve revogar. Não, agora isso não está bom mais, vou revogar esse ato e praticar um outro no lugar, ou vou deixar sem ele mesmo. Ele está exercendo um poder que é baseado justamente na autotutela. E esse poder de revogação, quando o ato revogativo opera, ele tem efeitos apenas prospectivos, não retrospectivos, não retroativos, mas apenas prospectivos. Dali para frente é o que, em latim, a doutrina indica que se chama de ex nunc. Mas aqui no caso, nós temos que fazer menção ao princípio do contraditório da ampla defesa. E independentemente dessa questão técnica que o Supremo acabou fixando na tese, falando de revogação do ato que reputa ilegalmente praticado, como eu disse, em geral a revogação vai se dar quando o ato era legal, mas as razões de oportunidade e conveniência deixaram de existir, e a anulação vai acontecer quando houve a ilegalidade. O fato é que o contraditório e a ampla defesa fazem com que, ainda que o poder público resolva anular um ato ilegal, se ele detecta que aquele ato gerou algum tipo de benefício para o particular, ele deve oportunizar o contraditório e ampla defesa. Ele deve abrir um processo administrativo para o desfazimento do ato. É importante ouvir as alegações da parte que foi beneficiada e, se ela conseguir demonstrar uma nuance, para preservar o seu direito. O fato é que, de acordo com o princípio da segurança jurídica, há até algumas situações em que o decurso de um certo lapso temporal, em geral de 5 anos, faz com que aquele ato nem possa mais ser anulado.
porque passou tanto tempo e ele causou um efeito positivo para um particular em especial que não teria mais como desfazer esse ato. Mas não é disso que trata esse tema. O que trata o tema é que mesmo na hipótese de o ato não poder ser convalidado pelo decurso do tempo, o seu desfazimento, ainda que possível, só deverá ocorrer após a abertura de procedimento administrativo no qual seja facultada a manifestação do particular envolvido. É o finalzinho aqui do postulado. Se de tais atos já tiverem decorridos efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Amigos, mais um tema que eu gostaria de comentar com vocês tem a ver com o exercício de poder de polícia. O exercício de poder de polícia, inclusive, está disciplinado no Código Tributário Nacional, porque pela própria Constituição Federal, o exercício desse poder, quer dizer, a fiscalização do poder de polícia, derivada do poder de polícia, gera a possibilidade de o poder público cobrar taxas, que é uma das espécies tributárias previstas na Constituição Federal. Ou seja, quando o poder público tem que fiscalizar uma determinada atividade específica, ele pode instituir taxas que vão gerar os recursos necessários para manter aquela fiscalização. E aí, aqui no tema 217 da repercussão geral, paradigma, o recurso extraordinário 588332, fixou o STF a seguinte tese: é constitucional a taxa de renovação, de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício. A questão discutida aqui era mais ou menos a seguinte: você imagine que quando vai estabelecer um comércio, quando vai ser instituído ali um estabelecimento comercial, o responsável, o empresário ou a sociedade empresária, ele precisa de uma autorização municipal, que normalmente vai ser materializada por meio de um alvará. E se for no Distrito Federal, não tem um município, vai ser feita pelo Distrito Federal e não pelo município. Essa autorização é para verificar a localização, funcionamento, dizer que está tudo ok. Algumas pessoas talvez tenham percebido que obtiveram o seu alvará, funcionaram por mais de 10 anos e nunca foram fiscalizadas. E aí questionaram, será que poderia ser cobrada essa taxa? Porque eu pago essa taxa todo ano, mas nunca sequer fui objeto de fiscalização. O Supremo disse que não tem problema nenhum. Basta que exista a estrutura para fiscalização. Não necessariamente a taxa só pode ser cobrada porque fiscalizações efetivas ocorreram. E é isso que ele disse aqui, eu vou reler para ficar bem claro. É constitucional, portanto, essa taxa de renovação, de funcionamento e localização municipal, desde que o poder de polícia, o exercício, aí eu já estou falando um pouco com as minhas palavras para ficar mais claro, ele seja o quê? Efetivo. E o que demonstra essa efetividade? Voltando aqui ao texto. Demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício. Meus amigos e minhas amigas, avançando aqui no nosso estudo sobre casos dos que envolvem os poderes da administração, eu quero comentar com vocês agora um caso e vamos comentar dois aqui em conjunto. O primeiro deles é o tema 48, representado pelo recurso extraordinário 577025 da repercussão geral, no qual ficou consolidada a seguinte tese: a Constituição da República não oferece guarida à possibilidade de o governo federal, o governador do Distrito Federal, criar cargos e reestruturar órgãos públicos por meio de simples decreto. Percebam que esse caso tem tudo a ver com o tema de agentes públicos. Mas por que ele é importante aqui também no âmbito dos poderes da administração? Porque o decreto editado pelo chefe do Poder Executivo, no caso, o chefe do Poder Executivo estadual ou distrital, ele é exercício do poder regulamentar. E qual é a característica fundamental do poder regulamentar? Ele não pode exorbitar ao domínio da lei. Ele não pode criar direitos nem criar obrigações. Então percebam, de fato, a Constituição da República não permite que a criação de um cargo, que é objeto de reserva legal, seja feita mediante decreto. Tampouco a reestruturação desses cargos também não pode ser feita por meio de decreto. E aí eu aproveito para comentar com vocês em conjunto o tema 1010 da repercussão geral, paradigma, o recurso extraordinário 1.041.210, em que o Supremo Tribunal Federal aproveitou para caracterizar como e quando podem ser definidos cargos em comissão. É bem simples e também está conectado com temas dos agentes públicos que nós já lemos. A
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Há, inclusive, previsão expressa na Constituição sobre esse tema. B. Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. C. O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número dos servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar. E D. As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os instituir. Pois bem, voltemos agora à análise de um outro caso que também envolve o poder de polícia, que nós comentamos agora há pouco, a questão das taxas de fiscalização. É o tema 472, recurso extraordinário 658.570. Amigos, percebam, como eu já exemplifiquei, a fiscalização de trânsito é exercício do poder de polícia. Às vezes a gente acha que polícia é só o militar ou só a segurança pública, e na verdade não é. Polícia é, portanto, como já comentamos, todo ato direcionado à restrição de alguma liberdade individual em nome da harmonia coletiva. De maneira bem sucinta e resumida, poderíamos classificá-lo assim. A questão que se coloca aqui é a seguinte: as guardas municipais são órgãos previstos na Constituição como um dos órgãos integrantes do sistema de segurança pública. Nem todos os municípios possuem guardas municipais, mas alguns que atenderem aos requisitos constitucionais podem instituir. E o objetivo dessas guardas municipais é a proteção do patrimônio, dos bens do município. Ocorre que alguns municípios delegaram, por meio de leis, muitas vezes, mas repassaram às guardas municipais a prerrogativa de exercer o direito de polícia, o exercício, exercer a polícia de trânsito, ou seja, esse guarda municipal, muitas vezes ele está ali trabalhando na rua, ele também poderia atuar na fiscalização de trânsito, aplicando multas, etc. e tal. Mas houve um questionamento acerca da constitucionalidade desse dispositivo. Afinal de contas, a Guarda Municipal seria um órgão integrante do sistema de segurança pública. Será que ela poderia exercer essa polícia de trânsito? E o STF disse que sim, nesse tema 472, ao fixar a seguinte tese: é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Meus queridos amigos, o último comentário que eu quero fazer na aula de hoje, aproveitando que estamos chegando aos nossos minutos finais, é sobre dois casos que têm tudo a ver com improbidade administrativa, com controle da administração. Mas, poxa, como nessa aula nós falamos de responsabilidade civil do Estado e até do próprio poder de polícia, não deixa de estar conectado. O direito administrativo tem essa virtude. A gente separa as matérias para estudar, os grandes temas, mas, na verdade, está tudo interligado. E esses dois casos são simples, fáceis e estão interligados também. Eles têm a ver com a prescritibilidade da ação de ressarcimento. Lembra que na responsabilidade civil, o particular vai procurar o ressarcimento do Estado. Mas e o contrário? E quando o particular causa dano e o Estado vai buscar o ressarcimento do particular? O que nós temos? No caso de uma responsabilidade civil do particular fundada em um ilícito de improbidade administrativa ou um ilícito penal, por expressa previsão constitucional, não há prazo de ressarcimento, ou seja, essas ações são imprescritíveis. Então, se um servidor cometeu um crime e causou prejuízo ao Estado, ou cometeu um ato de improbidade administrativa e causou prejuízo ao Estado, o Estado pode entrar com essa ação a qualquer momento. Ela é imprescritível, não há prazo. Isso foi decidido no tema 897, ou melhor, no tema 666 da repercussão geral, o paradigma 669069. Mas olha o que aconteceu aqui nesse tema. O Supremo Tribunal Federal acabou dizendo que se o ilícito for de natureza civil, o particular bateu no carro do poder público. Aí valem os prazos de prescrição normalmente. E é exatamente por isso que são dois temas aqui. Depois que o Supremo definiu esse caso 666, o tema 666, veio a dúvida, mas será que os ilícitos de improbidade e penais também estariam abarcados aí? Isso já tinha ficado claro no julgamento do tema 666, mas em 2018, apreciando 697, o Supremo deixou isso mais claro. Por isso, esses dois devem ser lidos e estudados em conjunto. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso,
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, para ninguém ter dúvida que apenas os ilícitos civis e, portanto, nem os de improbidade administrativa, nem os penais, são alcançados pela prescrição no caso de a administração pública buscar o ressarcimento. E era isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, todos os comentários que fizemos sobre esses importantíssimos temas da repercussão geral, recursos repetitivos aí, com implicações processuais tão relevantes, e a gente se vê na aula 5, quando falaremos sobre serviços públicos e o fornecimento de medicamentos e serviços de saúde pelo poder público. Até lá! Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou então entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.